sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive. Faça essa oração. Busque o Senhor de todo o teu coração. Senhor, aproveite a letra dessa canção e deseje isso diante do Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia, Jesus. Nós pedimos isso ao Senhor, Pai. Guia-nos, ó Deus. Guia-nos, ó Pai, para que a nossa fé seja fortalecida, uma fé mais firme na tua presença. Em nome de Jesus. Oh Pai, nós confiamos no Senhor em todas e qualquer circunstância. Queremos declarar que Tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor da nossa vida. A nossa vida está nas Tuas mãos. Sim, Pai. Ao Teu nome nós clamaremos, ó Deus. E além das ondas olharei. Sim, Senhor, nós olharemos além das ondas, porque o Senhor está conosco. Somente no Senhor, Pai, nós encontramos descanso. Eu sou teu. Oh Deus, visita, Pai, cada vida nessa noite, aquele que está nos acompanhando pela live na sua casa. Visita agora, Senhor, de maneira sobrenatural cada família, cada casa. Senhor, enche esse lugar da Tua presença. Deus, a igreja do Senhor, a atmosfera. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, realmente orar ao Senhor nesse momento. Comece a orar ao Senhor. Busque o Senhor de todo o seu coração. Fala, nós entregamos em Tuas mãos, Pai, o louvor nessa noite. Receba, Pai, a nossa adoração. É para o Senhor. Que o Senhor seja exaltado, glorificado, engrandecido. Ah, Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, preparar o nosso coração para receber tudo que o Senhor tem para ministrar na nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém, glória a Jesus. Amados irmãos, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus seja abundante na sua vida, amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando pela live. Deus abençoe vocês, visite você aí na sua casa de maneira sobrenatural. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado aí, mesmo de máscara. Dá um tchau para ela, fala que bom que você veio, que você está aqui. É bom rever os irmãos, amém, queridos? Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Ficamos felizes por muitos irmãos também que nos acompanham pela live todos os domingos. Nós temos procurado servir vocês da melhor maneira possível. Eu acredito que vocês têm sido abençoados a cada culto, né? Porque o Espírito Santo tem visitado de maneira sobrenatural. Amém, queridos? E nossa intenção é realmente oferecer sempre o melhor para os irmãos que estão nos acompanhando pela live e os irmãos que estão aqui na igreja. Amém, queridos? Nós estamos aí enfrentando essa quarentena,
né? E muitos não têm disponibilidade de vir à igreja e nos acompanham pela live. Glória a Deus, porque mesmo assim nós temos oportunidade, né, de ouvir uma palavra, de cultuar ao Senhor. Nada segura, nada impede a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Agora nós vamos para o momento dos dízimos e das ofertas. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 10. Eu particularmente gosto muito desse versículo, irmãos, porque ele fala de uma entrega, né? Ele fala de algo que é um desafio para todo cristão. Ele diz assim: tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Amém? Essa oração, essa fala é do próprio Senhor Jesus. Ele diz: Senhor, disse para o próprio Deus, ele fala: Pai, tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Ele se referia, né, àqueles a quem o Senhor havia confiado a ele. Discípulos, vidas, almas preciosas. Sabe, querido, eu trago isso também para a nossa vida, no sentido de todas as áreas da nossa vida. Porque nós falamos que, Senhor, a minha vida é do Senhor, não é assim? Nós declaramos isso: Pai, a minha vida é do Senhor. Aí nós falamos: tudo que eu tenho é do Senhor. Mas a pergunta é: será mesmo? Será mesmo que nós vivemos essa palavra? Será que essa é uma verdade na nossa vida, de nós dizermos: Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor? Nós já realmente entregamos tudo aquilo que o Senhor nos pede a Ele, não é? Quando eu falo de dízimo e oferta, por exemplo, nós já aprendemos, nós já entramos nesse nível de obediência ao Senhor, de ouvir a sua voz e ser fiel àquilo que Ele pede para nós. O dízimo nós devolvemos, então o dízimo nós fazemos a conta lá e nós entendemos qual o valor que não nos pertence, nós entregamos ao Senhor, não é? Agora a oferta é aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração, e está aí o grande desafio para cada um de nós, porque o Espírito Santo fala a cada um de uma maneira particular. Não existe uma regra, não existe uma maneira que você entende assim, que é normal dar oferta, dar tal valor de oferta, não é normal dar tal valor. Ou seja, às vezes a pessoa fala assim: ah, não, mas dá R$1 de oferta. Não, a oferta tem que ser maior, né? Ou então a pessoa fala assim: ah, dá R$1.000 de oferta. Não, a oferta tem que ser menor. Querido, a oferta é aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração, é aquilo que Deus ministrar com você, é aquilo que Ele pedir. Então Ele fala conosco. Você crê nisso? Amém? E aí quando você obedece à fala do Espírito Santo, quando você não é refém daquilo que Deus te dá, que é o dinheiro, a sua renda, o seu salário, você pode então declarar essa frase: Senhor, tudo que eu tenho é teu. E aí vem o resultado dessa entrega. Quando você entrega: tudo que eu tenho é do Senhor, e tudo que o Senhor tem é nosso. Isso significa, querido, que nós mudamos de nível de receber coisas de Deus. Imagina, o que é do Senhor, querido? Tudo, né? A Bíblia fala que o ouro e a prata pertencem ao Senhor, não é verdade? Então, tudo do Senhor. Então, se o nosso Pai, se o nosso Deus é um Deus rico, nós também seremos ricos, irmãos. Seremos bem-sucedidos. Você toma posse disso? Amém? Então, nós devemos dar um passo de obediência para depois andar no outro nível de presença, de receber algo da parte do Senhor. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Prepare a sua oferta, sua cadeira tem um envelope. E os irmãos que estão nos acompanhando pela live, sempre eu oriento fazer entregar o seu dízimo, devolver o seu dízimo e a sua oferta pela conta bancária através do depósito ou transferência. Amém? Pegue o seu envelope, prepare o seu dízimo em nome de Jesus e vamos orar ao Senhor, consagrando ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque nós temos oportunidade
Nós estamos nesse momento, Pai, entregando ao Senhor o nosso dízimo, devolvendo ao Senhor a oferta, porque o Senhor ministrou o nosso coração, o Senhor nos ensinou, nós aprendemos e nós queremos andar no outro nível na sua presença, Pai, e declarar: tudo que nós temos é do Senhor, tudo, Pai, nossa vida, nosso carro, a nossa casa, o nosso salário, o dinheiro que nós temos, tudo é do Senhor. E queremos também tomar posse de que tudo que o Senhor tem, tudo é nosso, em nome de Jesus, aleluia, amém. Você pode vir com alegria, como diz a palavra do Senhor, amém? Levanto um aleluia. Amém? Ainda sentados, vamos consagrar, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento, pelo privilégio de poder contribuir com o Teu reino. Nós oramos por multiplicação, oramos, ó Deus, tomando posse de toda provisão que vem do Senhor, para que a obra do Senhor continue prevalecendo, Pai, em nome de Jesus. Entregamos aos Teus cuidados e consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje é um culto, nós temos o privilégio e a oportunidade de estar recebendo aqui conosco o querido amigo Ângelo, nosso professor, amém, irmãos? Nosso personal, homem de Deus. Fico tão feliz de ver o quanto Deus tem usado o Ângelo na igreja em Campo Belo, com os jovens, e de diversas maneiras Deus tem usado ele. Ele já veio ministrar aqui, foi poderoso, e eu tenho certeza que hoje Deus vai usar ele de maneira sobrenatural, amém? Queria receber, chamar ele aqui à frente. Vamos louvar o Senhor com as palmas. Amém, queridos? Pela vida dele. Glória a Deus. Vamos orar por ele, para que o Espírito Santo venha realmente usá-lo de maneira sobrenatural. Eu creio que o Senhor já colocou algo no seu coração para ministrar o nosso coração. Eu tenho certeza que será sobrenatural em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela vida do Ângelo, a sua família, a sua casa, seus filhos, Deus, sua esposa, essa família tão preciosa para nós, que nós amamos. A minha oração, Deus, é que o Senhor abençoe, usa a vida dele de maneira sobrenatural, Pai. Nós temos fome e sede do Senhor, Pai, e nós queremos beber agora, Pai, da Tua palavra. Usa ele, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Paz, Senhor, queridos. Que igreja linda. Falei para o pastor André aqui, eu fiquei encantado. Eu tinha participado de um culto com vocês, não sei se alguém lembra de mim aqui, na outra igreja, e já estava apertadinho para o tanto de gente, Glória a Deus, e Deus é bom, Olha que lugar lindo, o Lucas me apresentou ali, as instalações dessa casa linda, muito bom, e a igreja mais linda ainda, Olha para o irmão do seu lado, olha o tanto que ele está bonito de máscara. Eita, glória a Deus. Queridos, para quem não me conhece, o meu nome é Ângelo, vou falar a minha idade aqui, tá bom? Eu tenho 37 anos, eu sou marido da Vanessa, tenho um filho chamado Pedro e a caçulinha, a Sofia. É o tesouro da minha vida, Deus deu a minha família para me cuidar com muito carinho, e eu tenho aprendido todos os dias a cuidar dela, amém? Eles estão lá, eles não puderam vir, eu vou justificar aqui a ausência, porque eles ficaram lá na sede, eles servem lá também, o Pedro serve na mídia, a Vanessa no louvor, e meus pais também estão em casa e eles não puderam vir, tá bom? Mas é um privilégio estar aqui com vocês. Eu queria aproveitar o pessoal aí de casa. Deus vai tocar a sua vida hoje, sua vida nunca mais vai ser a mesma, amém? E eu queria aproveitar, eu trabalho muito nessa linha, na cultura da honra, é a cultura do reino de Deus. Sabe, vocês talvez não conheçam de verdade os pastores que vocês têm, Eu acredito que você vai levar para comer aquele frango com quiabo, aquele pão de queijo com café bem gostoso. Leve eles na sua casa, vocês vão conhecer eles melhor. Eu tenho o privilégio de caminhar mais ou menos, eu estava fazendo a conta hoje, pastor André, mais ou menos nós o conhecemos há 15 anos. É um tempinho bom, E gente, que pastores
de Deus, a Bíblia fala que Deus colocaria pastores com amor, com carinho, cheio de graça, para apacentar as ovelhas dele, porque as ovelhas é do Senhor, amém? E eles são de Deus. Eu amo a Valentina, né? Viemos batendo um papão ali no carro, glória a Deus, e é muito bom. Gente, é um privilégio estar aqui. Vocês já fazem parte das minhas orações, desde a primeira vez que eu vim aqui, tá bom? Deus abençoe. Você tem a Bíblia? Levante a sua Bíblia. Você que está em casa também, levante a sua Bíblia. Eu sou apaixonado com a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia no celular também, tá valendo. Eu amo a Bíblia no celular, um recurso que Deus colocou no nosso meio, amém? Levante a sua Bíblia e fala assim: Pai, fala comigo através da sua palavra. A sua palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Pai amado, ilumina a minha mente, que o meu coração ele seja cheio da sua verdade, que eu saia daqui essa noite transformado, Pai, revestido da verdade do Senhor, e que a minha vida nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Querido, eu vou acabar de me apresentar. O Senhor nos desafiou ali em Campo Belo, através da vida do pastor Daniel, para tomar conta dos adolescentes e dos jovens ali da igreja. E na verdade eu não vejo como ministério, eu vejo como uma missão de verdade, principalmente como se aproxima dos últimos dias, né? A palavra vai falar justamente disso hoje. E quanto mais a gente entende que Jesus está às portas, mais a gente tem que cuidar da próxima geração. Eu fiz uma live também, e eles fizeram comigo, foi um prazer também, o Edinho e a Mayra, casal de Deus. E foi muito bom, porque quando Deus coloca um encargo e coloca uma missão no nosso coração, nós temos que dizer sim para o Senhor imediatamente, amém? Eu confesso que eu relutei por causa da idade. Eu já trabalho com essa idade há muito tempo, eu sou professor de educação física, mas eu nunca me identificava no nível de palavra. Nível de ministério, eu nunca me identifiquei com adolescentes. Eu pregava mais para jovem, acima dos 20, ali indo para a faculdade. E quando o pastor Daniel ele colocou esse desafio, nós oramos e assim encaixou como quebra-cabeça. E é muito bom, Deus tem feito algo maravilhoso ali no nosso meio. Os adolescentes queimando, teve alguns aqui, né, que participou do nosso acampamento. Batismo no Espírito Santo. E jovens e adolescentes cheios do poder de Deus, porque eu acredito que, não sei você, mas pela palavra eu acredito que essa é a última geração até a volta de Jesus, amém? E Deus vai falar muito com você. E se você tem uma chama por algum ministério, algum chamado de Deus, eu queria te dar um conselho. O diabo ele nunca coloca no seu caminho e nunca coloca uma chama pela obra de Deus. Isso é fruto do Espírito Santo. E todas as vezes que vier alguma coisa, seja obediente ao Espírito Santo, porque a obra do Senhor, a Bíblia fala que a seara tem poucos trabalhadores, né? E nós clamamos a Deus por novos trabalhadores. Você pode ser um, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu queria falar, eu ando um pouquinho, você não repara, eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração, sabe? Eu tenho algumas crises, e essas crises umas crises boas, crises com aquilo que está acontecendo com o nosso país, crise com esse tipo de pandemia. Eu tenho crises daquilo que está acontecendo no meio dos jovens, dos adolescentes, crise do que o diabo tem feito no meio das famílias, destruindo casamentos, trazendo divórcio. E muitas vezes dessa crise eu vou para um lugar secreto, lugar de oração, e Deus começa a falar comigo, e eu fico numa revolta tão grande, uma revolta santa de fazer outras pessoas entenderem que Jesus está às portas, que Jesus está voltando, e nós muitas vezes não temos feito nada ainda para aquilo que ainda está por vir. O nosso pastor, o pastor Daniel, ele tem pregado uma série de palavras em Campo Belo. Toda terça você pode acompanhar no YouTube, uma série de Apocalipse, e tem sido tremendo, porque ele tem trago para a gente alguns conteúdos muito, muito edificantes, porque ele tem falado, e principalmente hoje no culto, está acontecendo lá, ele tem falado como nós podemos apressar a volta de Jesus,
Como nós, como igreja, nós podemos apressar a volta de Jesus? Eu não sei se você sabe, eu não quero que você levante a mão, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você sabia que você faz parte da volta de Jesus? Preste atenção nessa pergunta. Você sabia que você faz parte do processo, se ele for lento ou se ele for rápido, depende da igreja, depende de você? A volta de Jesus depende da igreja dele. A Bíblia, ela fala claramente que quando o evangelho ele for pregado, o evangelho do reino for pregado a todas as nações, Jesus voltará. Sabe, e eu creio como meu pastor também, eu creio no arrebatamento dos vencedores, e eu acredito que muito em breve nós seremos arrebatados, né? Outros ficarão aqui na terra, outros vão passar por alguns processos aqui na terra, mas eu acredito que nós fazemos parte da geração que vai trazer Jesus para a terra, vai trazer Jesus nos ares, e nós vamos contemplar o nosso noivo, amém? E por causa disso, eu queria trazer uma palavra. Eu vou procurar, com certeza, respeitar o tempo, né? Nós temos um tempo aqui, nós precisamos honrar esse tempo, mas eu queria que você abrisse o seu coração, amém? Coloque a mão no seu coração, antes disso. Espírito Santo, muito obrigado por esse privilégio. Pai, obrigado por fazer parte da sua igreja. Pai amado, que essa palavra ela venha edificar não só a minha vida, mas a vida dos meus irmãos. Pai amado, nós queremos apressar a sua volta. Nós sabemos pela sua palavra que o Senhor está às portas, e nós queremos ter o privilégio de contemplar o Senhor. Nós queremos ter o privilégio, Pai amado, de olhar nos seus olhos e contemplar a sua formosura, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu estava pensando que nós nunca estivemos tão próximo da eternidade. Presta atenção, nós nunca estivemos tão próximo da eternidade e ao mesmo tempo tão distante. Parece que não entendeu nada, né? Nós nunca estivemos tão próximo da eternidade e ao mesmo tempo tão distante. Mais próximo como? Mais próximo falando em termos de esteve tão perto da volta de Jesus. Mas quando eu vou orar, quando eu olho para a situação, eu vejo a igreja do Senhor, eu vejo pessoas se esfriando espiritualmente, pastor, eu vejo pessoas deixando de reunir em igreja, em célula, eu vejo que essas pessoas estão distantes da volta de Jesus. Biblicamente, nós estamos perto, mas na nossa mente e no nosso coração, nós muitas vezes estamos longe. Muitas vezes eu pego a Bíblia, eu começo a ler, eu falo, meu Deus, Jesus está voltando. Eu não sei se você é assim. Eu fico olhando, nossa, Jesus está voltando, está tudo se cumprindo. Gente, os sinais estão se cumprindo. Sabe, o homem é amante de si mesmo. O homem é avarento, é egoísta. Ele é orgulhoso. Se você reparar a humanidade, cada dia que passa, ela é mais maldosa. Ela não olha para o próximo, ela não ajuda o próximo com a forma de amor, somente com a forma de recompensa. Eu te ajudo se eu ganhar alguma coisa em troca. Sabe, e a urgência do evangelho, ela me chama muita atenção. E quando eu olho para a nossa geração, eu vejo pessoas na mesma igreja, na mesma célula, na mesma família, que estão atentos para a volta de Jesus. E eu vejo na mesma família, na mesma igreja, na mesma célula, no mesmo grupo de pessoas, eu vejo pessoas que não se atentam para isso. Sabe, eu queria começar falando de um homem chamado Ezequias. Ezequias, 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Vai falar de um rei chamado Ezequias. Eu queria ler com vocês. Eu vou atentar um pouquinho para esse rei, tá bom? Esse rei, querido, ele fez tudo o que era certo. Ele fez tudo que era certo, e a Bíblia fala que nenhum rei fez aquilo que ele fez até o momento. Antes dele e depois dele. A Bíblia é clara quando ela fala isso. Mas eu queria estudar a vida desse homem com vocês, amém?
Você vai entender o porquê dessa palavra. Versículo 1 em diante. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elã, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus o Senhor. Versículo 4. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas de Baal e derrubou os postes da deusa Azerá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e era chamado de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes, nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor, ou obedeceu ao Senhor, e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Amém? Quando nós olhamos para a vida de Ezequias, você olha para a vida dele e fala assim, não tem defeito nenhum. Gente, ele fez tudo o que era certo. Ele pegou os mandamentos, ele confiou em Deus, ele quebrou toda a idolatria da época. Ele foi um verdadeiro reformador. Ele fez tudo com retidão. Ele quebrou toda a idolatria e tradição. Gente, você já reparou o tanto que é difícil quebrar a tradição? Tradicional na religião que ela tinha. Gente, ela fala conforme aquela religião, ela age, o jeito dela se comportar. Eu trabalho muito na educação física, mais ou menos com a área da psicologia, então a gente trabalha muito com leitura corporal. Então, por exemplo, eu estou conversando com a pessoa, à medida que ela gesticula, eu sei se ela está gostando da conversa ou não, por causa da leitura corporal. Então, essa pessoa que ela é muito tradicional, até a leitura corporal dela fala da tradição dela. E é muito difícil essa pessoa se converter rapidamente. A conversão dela é de forma gradativa, por causa da tradição. E esse rei, ele conseguiu quebrar todas as tradições. Ele foi um verdadeiro reformador. Ele confiou em Deus, guardando todos. Não foram alguns, foram todos os seus mandamentos. Eu não sei se você, igreja, sabe, mas os 10 mandamentos é só parte dos mandamentos totais de Deus. A Bíblia fala, alguns estudiosos na verdade falam, que os fariseus guardavam 630 mandamentos. Imagina, 10 mandamentos é muito, não é? Imagina 630, é muito mandamento. E esse rei, ele guardou todos os mandamentos. Outra coisa que ele fez, ele venceu todas as guerras que ele guerreou. Ele foi como o antepassado Davi. Davi saía para a guerra e ele vencia todas as guerras. Ezequias, ele era tão obediente ao Senhor, que ele saía para as guerras, e todas as guerras que ele batalhava, ele ganhava. Ele era impecável nas suas guerras. Ele também era um verdadeiro reformador. Sabe, ele foi tão obediente a Deus, que teve um dia que ele ficou doente. Ele ficou tão doente que ele ia morrer. E o profeta Isaías chegou na casa dele um dia e falou assim, olha, Ezequias, Deus falou comigo para você colocar em ordem a sua casa, que você vai morrer. O profeta foi na casa dele avisar ele que ele ia morrer. Ele não ia passar daquela. Imagina você receber uma notícia dessa. Você vai morrer, ajeita a sua casa. Foi isso que o profeta falou. A Bíblia fala que Ezequias virou o rosto para a parede e ele orou. Eu imagino que ele sussurrou, que ele chorou, que ele clamou. Ele falou, Deus, por favor, olha a oração dele. Olha tudo aquilo que eu fiz para o Senhor. Olha tudo aquilo que eu guerrei. Olha as conquistas. Olha a reforma que eu fiz no teu reino. E a Bíblia fala que quando o profeta estava indo, Deus falou com o profeta. Ele teve que voltar e acrescentar 15 anos de vida na vida daquele rei. Olha que poder sobrenatural, que milagre. Ele ia morrer, ele ora ao Senhor, porque ele era obediente ao Senhor. Ele vira para o lado,
o profeta volta e fala: olha, Deus teve misericórdia, porque Ele ouviu sua oração. E Ele falou que vai acrescentar 15 anos na sua vida. Gente, isso é sobrenatural. Sabe, para você que se sente velho como eu, para você que se sente abatido com essa crise, eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai acrescentar vigor, Deus vai acrescentar graça, favor, Deus vai acrescentar projetos, sonhos para você, e você vai viver longos dias nessa terra, amém? Gente, mas sabe, quando eu olho para esse homem, sabe, Ezequias tinha um reinado perfeito, ele era perfeito aos nossos olhos. Mas lá no capítulo 20, abre comigo. E aqui eu vou começar a pregar, amém, querido? Capítulo 20, versículo 16 ao 19. Repare o que aconteceu com esse rei. Então Isaías, o profeta, disse ao rei: o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Agora preste atenção no 19. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a sua vida haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor é muito boa. Deixa eu ler nessa versão aqui. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Querido, esse rei, ele tinha tudo de bom, mas teve um dia que ele recebeu alguns reis na sua casa de outro reinado, e esses reis começou a enganar o coração dele com bajulações, e ele mostrou todo o reinado para os reis, mostrou a sua casa, a sua família, e aí Deus não se agradou, porque o coração dele se orgulhou, sabe, entrou orgulho no coração daquele rei, ele mostrou todo aquele reinado, tipo assim, nossa, olha tudo que eu conquistei, ele não louvou ao Senhor, e imediatamente o profeta veio e deu uma palavra de exortação para ele, falou: Ezequias, preste atenção, o seu reinado foi muito bom, você fez tudo conforme a palavra do Senhor que ele tinha ordenado a você. Mas preste atenção, porque o orgulho subiu ao seu coração. Os seus filhos vão ser levados como prisioneiro. Esse rei, de forma orgulhosa e egoísta, ele chega e ele fala assim: boa é a palavra do Senhor. E aqui eu vou começar a minha palavra. Queridos, presta atenção. Se alguém chegar para você e falar assim: olha, Eli, você fez tudo certinho, você reinou, você conquistou, mas preste atenção, o orgulho subiu no seu coração, os seus filhos vão ser escravos para o resto da vida deles. Imagina, qual vai ser a sua resposta para o profeta? Eu, conhecendo o amor que eu tenho pelos meus filhos, que eu tenho da próxima geração, imediatamente eu ia me ajoelhar, eu ia falar: Deus, tem misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus filhos da próxima geração. Sabe o que eu vejo com essa geração? Eu vejo uma geração que ela não se reúne mais como igreja. Eu vejo uma geração que ela não conquista mais território. Eu vejo uma geração de uma igreja que ela não quer mais se reunir no prédio, ela não quer ir para a célula mais, porque ela ficou conformada com seus dias. É como o rei Ezequias: tudo bem, pode trazer na vida dos meus filhos, contanto que o mal não venha nos meus dias. Preste atenção nessa palavra. Quando o chamado de Deus veio para a minha vida, para a próxima geração, eu falei: Deus, se eu fosse preocupado com o meu ministério, com o meu chamado, com a minha vida, eu não pegaria adolescentes, jovens para cuidar, nunca, se eu fosse egoísta. Mas o dia que Deus me chamou, eu olhei para uma geração que estava perdida. Eu olhei para jovens e adolescentes que estavam perdidos. Eu falei: meu Deus do céu, o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser dos meus netos? E eu senti a urgência, pastor,
do chamado de Deus. Eu olhei para a eternidade, eu falei, meu Deus, aonde que os meus filhos, eles vão cultuar? Que tipo de igreja eu vou deixar para os meus filhos? Que tipo de líder, que tipo de servo eu vou ser, que tipo de referência eu vou ser para a próxima geração? E quando eu olho para esse rei, muitas vezes eu vi eu na minha vida. Muitas vezes eu olhei para mim e falei, meu Deus, quantas vezes eu fui preocupado com o meu salário, quantas vezes eu fui preocupado com a minha profissão, quantas vezes eu fui preocupado com a minha própria família. Eu não olhei para a família do vizinho, eu não olhei para a família do irmãozinho que está na minha igreja. Quantas vezes eu olhei somente para o meu umbigo, desculpe a expressão. Sabe, nós estamos preocupados no império que nós estamos construindo. E deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que o homem foi construir um império, Deus veio e derrubou o império, como fez com Ezequias. A Bíblia fala que os homens começaram a construir uma torre que começou a se chamar a Torre de Babel. E Deus chegou e falou assim, nossa, se eu não interromper agora, eles vão alcançar os céus, e ninguém vai poder deter eles. E Deus foi ali e confundiu os homens. Por quê? Porque Deus não está preocupado com aquilo que nós construímos para cima. Ele está preocupado com aquilo que nós construímos para o outro. Isso é ser igreja. Então, quando nós estamos preocupados com o nosso próprio império, com o nosso próprio reinado, Deus vem e Ele quebra o nosso orgulho. E Ele fala, olha, muitas vezes a próxima geração vai pagar por decisões que nós tomamos. E imediatamente, eu e minha família falamos, Deus, nós estamos prontos para o chamado, porque nós entendemos a palavra do Senhor para a eternidade. O título dessa mensagem que eu dei é A Eternidade e o Toque de Deus. Preste atenção, se você não tiver uma visão de eternidade, você vai entrar na igreja, vai entrar na célula e vai sair a mesma pessoa. Se você não tiver uma noção de eternidade, daquilo que Deus quer fazer em você e através de você, você vai entrar na igreja, vai sair da igreja, vai entrar em célula, vai sair de célula e vai continuar a mesma pessoa. E Deus, infelizmente, Ele não vai contar com você para o progresso do reino de Deus. Eu quero te falar, eu quero te dar uma notícia. Eu não estou aqui somente por causa do pastor André e da pastora Regiane. Eu não estou aqui somente por causa dele. Apesar do amor que eu tenho por eles, a honra que eu tenho por eles, eu estou aqui por você, porque você faz parte da obra de Deus. Você pode falar amém? Você que está em casa, você faz parte da obra de Deus. É por isso que essa palavra está sendo ministrada. Se você não entender que você faz parte do processo e da eternidade de Deus, você vai viver a sua vida, deixa a vida me levar, né? Eu costumo falar lá para os jovens, para gente, ser Zeca Pagodinho. Para de deixar a vida te levar. Pede para Deus te mostrar o propósito dele para a sua vida. Sabe, quando eu olho para jovem e adolescente, eu não olho eu líder e ele liderado. Eu olho eu pai e ele filho. Você está me entendendo? Então, quando eu levo os meninos para o acampamento, quando eu vou ministrar uma palavra, eu olho pai, eu olho filho. Por quê? Porque é a urgência do coração de Deus. E quando nós entendemos a urgência do coração de Deus, eu paro de viver a minha vida, o meu império. Eu posso ter feito tudo a minha vida certinho. Eu posso ter ganhado guerras, eu posso ter sido um reformador como Ezequias, mas no final da minha vida, se vem uma palavra condenando o orgulho do meu coração, e eu falar, é bom Deus. Por quê? Porque o Senhor não vai trazer maldade, o Senhor não vai trazer, maldade não, uma correção no meu tempo. O Senhor vai trazer na vida do meu filho. O Senhor vai trazer na vida da minha filha. Gente, que ser humano é esse? O pastor Daniel, um tempo atrás, ele tinha dado uma palavra a respeito de Ezequias, que os últimos dias dele não foram tão bons como ele começou. Eu queria falar para você, é melhor você começar bem é melhor você acabar bem do que começar bem. Muita gente começa mal. Muita gente começa muito mal, mas acaba bem. A maioria das pessoas que vem para Jesus, ela vem por causa da dor. Por quê? Porque ela começou a vida muito mal. Ela não teve o privilégio que nós temos agora de escutar o Evangelho.
Sabe, de escutar como você em casa está escutando agora, de escutar o Evangelho e falar sim para Jesus. Eles não tiveram oportunidade, então eles vieram tarde, eles vieram pela dor muitas vezes, mas eles podem sim acabar a sua vida bem, eles podem ser frutíferos, eles podem sim, como lá em Salmos fala, que o justo, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro, que ele dá fruto na estação própria. Sabe, eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai dar muito fruto ainda, que Santana vai escutar da sua vida, que Santana vai escutar do seu testemunho, que as pessoas vão perguntar o que Deus fez na vida dele. Eu quero também. Sabe, e não existe fora Jesus outro homem na Bíblia. Preste atenção. Não existe fora Jesus outro homem na Bíblia que tenha começado mal, quer dizer, Jesus não começou mal, né? Mas que fez tanta coisa para Jesus, que começou tão mal e acabou tão bem. Abra a Bíblia comigo em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Querido, se teve chance para esse homem, sabe, se teve esperança para esse homem, se Deus usou esse homem, Ele vai te usar também. Agora eu quero que versículo 1. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esse documento, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto homens como as mulheres. Agora preste atenção. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz vinda do céu brilhou em sua volta. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre nessa cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Só até aí. Amém? Então preste atenção. Eu queria falar para você que nenhum homem na Bíblia foi tão tocado pela eternidade de Deus como Paulo. Nenhum homem na Bíblia. Ao contrário de Ezequias, que começou muito bem a sua vida e acabou mal por causa de uma declaração. O apóstolo Paulo, que antes era conhecido como Saulo, perseguidor da igreja, ele começa muito mal. Ele começa tão mal que ele foi a causa do primeiro mártir da igreja, que era Estevão. Ele acabou com a vida de Estevão. E a Bíblia fala que as vestes de Estevão caíram aos pés de Paulo. Presença de Jesus ressurreto. Muitas vezes nós somos apresentados a um Jesus que não pode nada. Muitas vezes as pessoas nos apresentam um Jesus, ele fazia lá na visão tal, ele fazia lá naquela igreja, mas aqui não. Ele fazia lá naquela cidade, ele fazia na vida do irmão, do meu vizinho, mas na minha vida não. Eu queria te falar que Jesus, ele ressuscitou e ele é o Cordeiro de Deus e
sangue, com a coroa de espinhos, Paulo nunca se converteria. Por quê? Porque ele conhecia toda a palavra. Como judeu, ele nunca ia se converter a um Jesus cheio de sangue, de coroa de espinho. Ele teve que tinha sido entronizado. Então, quando ele encontrou Jesus, preste atenção, quando ele encontra Jesus, ele lembra da Bíblia e fala: gente, eu estudei sobre isso. Esse homem é igual a Bíblia fala, a Torá fala. Esse homem, eu estou falando, olha a palavra de Paulo. Senhor, quem é você? Essa palavra é Senhor da minha vida. É curioso no grego. Senhor da minha vida. Quem é você? Imediatamente ele chama Jesus de Senhor. E o primeiro da minha vida é ser igreja. O maior desafio da minha vida é ser um pai, é ser um marido exemplar ao padrão de Jesus. Isso é ser igreja. Então, quando Paulo ele encontra com Jesus, ele pensava que ele era o top da época. Ele era o melhor. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele estudou aos pés do melhor mestre da época. Ele falou: eu posso todas as coisas, eu vou matar todos esses cristãos. Mas na hora que ele encontra com Jesus, ele fica cego. Por quê? O primeiro toque te deixa cego. O primeiro toque me deixa cego. Para quê? Para as minhas tradições, para a religiosidade, para os meus paradigmas. Por quê? Porque muitas vezes eu paro de reunir, eu paro de ser igreja, porque eu não suporto meu irmão. Eu não suporto a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que nos últimos dias, a palavra de Deus ela ia dar comichões nos nossos ouvidos. Nós estamos dando uma palavra para os jovens lá em Campo Belo, pastor, e Deus tocou no coração de falar sobre fundamentos da palavra. Então a série chama Fundamentos, uma palavra muito top. Então eu chamei o Totote para pregar sobre adoração em lugar secreto. Ontem o pequeno foi falar sobre a pessoa do Espírito Santo. O culto foi tremendo sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu encerro sábado agora sobre a preciosidade da palavra de Deus. Por quê? Porque quando você é jovem, adolescente, você entende os fundamentos da palavra. Sabe o que vai acontecer? Quando você for velho, você não vai se afastar dela. O que a Bíblia fala? Ensina o filho enquanto ele é novo, porque quando for velho, ele não vai te envergonhar. Então, quando nós inculcamos na nossa geração a palavra do Senhor, com certeza, eles vão entender muito mais rápido do que nós o valor da eternidade. Então tem jovem lá queimando por Jesus. Tem jovem entendendo. Tem jovem, nós fizemos o café com Jesus. Durante 2 semanas eu fiz, 21 dias. 3 semanas na verdade. E eu fiz o café com Jesus. Tem jovem que continuou o café com Jesus. Ele acorda cedinho, ele já está lá no livro de Atos. Está lendo a Bíblia toda. Por quê? Porque ele teve um encontro. Porque ele teve um encontro com Jesus. Eu não falei nada. Eu não posso. Enquanto você não tiver um encontro com Jesus, e você for cego para os seus paradigmas, para a sua religiosidade, para que os seus preconceitos, nós somos preconceituosos. Se não for uma pessoa que você imaginou que vai subir no púlpito para pregar, talvez o seu coração fecha. Eu sou assim, querido. Nós somos orgulhosos, pastor. E aí nós deixamos de congregar, nós deixamos de reunir como igreja, nós deixamos de participar disso, koinonia, a preciosidade que é ter uma igreja em casa, no lar. Sabe, quando nós temos uma célula em casa, um GV em casa, e quando nós não nos reunimos às vezes pela live, pelo aplicativo Zoom, sabe, é bom, você compartilha, mas não é a mesma coisa, por causa disso, por causa do toque. É por isso que eu trouxe essa palavra para você. Você precisa ser tocado, você precisa ser tocado por Jesus, você precisa ser tocado, e Ele cegar você por aquilo que você pensa. Eu não gostei dessa palavra. Sabe, a palavra que talvez você não gostou, é a palavra que ia produzir vida no seu coração.
Talvez a palavra, o pregador que você ouviu, você falou, não gostei tanto. Talvez é a palavra que surtir efeito no meio da sua família. Nós precisamos ser tocados por Jesus. O segundo toque. A Bíblia fala que Jesus, ele ordena que Saulo entre na cidade. Ele entra na cidade e ele fica cego durante 3 dias. Preste atenção. Ele fica cego durante 3 dias. E Deus, pelo Espírito Santo, ele visita um homem chamado Ananias. E Ananias está orando. E de repente Deus fala assim, Ananias, preste atenção. Eu encontrei um homem, eu quero que você vá lá orar por ele. Esse homem chama Saulo. Ananias, imediatamente, preconceituoso também, orgulhoso também, ele já dá um pulo para trás com Deus. Ele fala, Deus, que é isso? Saulo, aquele que perseguia os cristãos? Aí Deus fala assim para Ananias, Ananias, preste atenção, ele é um instrumento valioso nas minhas mãos. Você vai orar por ele e vai arrancar a cegueira dos olhos dele. E Ananias vai imediatamente. E quando ele chega, o que Paulo está fazendo? Paulo está orando. E Deus visita Paulo com uma visão também. E Deus fala assim para Paulo, Paulo, vai entrar um homem chamado Ananias, ele vai orar sobre você, e ele vai fazer você recuperar a visão. Olha como que é o poder de Deus. E Ananias chega, olha a saudação de Ananias. Preste atenção à saudação de Ananias. Irmão Saulo, Deus me mandou para orar por você, para você recuperar a vista. O segundo toque é o irmãozinho Ananias, que você tem lá na sua célula. Aquele irmãozinho que nem microfone na mão ele tem. Aquele irmãozinho, Elias, que ninguém dá nada por ele. Mas o nome Ananias significa o gracioso, ou o agraciado. Sabe aquele irmão que tudo para ele está bom? Tem luta, ele está dando glória. Já viu esse irmãozinho? Tem esse irmão, toda célula tem um irmãozinho desse. Tudo o que acontece ele dá glória. Deus usa esse irmãozinho para tocar nos seus olhos e tirar a sua cegueira. Por quê? Para quebrar o nosso orgulho. Porque Paulo, como sendo um grande judeu, ele nunca iria pedir oração para Ananias, nunca. Ele teve que ficar cego, como muitas vezes nós temos que ficar cegos, para uma pessoa muito simples, orar pela nossa vida, falar, olha, eu estou com você, irmão, irmã, eu estou com você. Então na hora que todo mundo te desamparar, fica tranquilo, Deus vai usar um Ananias, para tirar as escamas dos seus olhos, porque o Ananias é o agraciado, Ananias é o gracioso do Senhor, Ananias é o simplesinho, lá da sua célula, lá da sua família, que você não dá nada para ele. Sabe aquela célula que você não congrega mais? Aquela célula que a gente tem preguiça de ir durante a semana, porque está frio, trabalhou demais. Sabe aquela célula? Lá tem um Ananias, que ele vai trazer consolo para a sua vida. Ele vai tirar as escamas dos seus olhos. Ele vai tirar a sua cegueira espiritual. Ele vai quebrar com o nosso orgulho. Porque quando um poderoso, ele não puder te ajudar, sabe, pastor André? Quando os poderosos, eles não podem nos ajudar. Quando as pessoas que estão lá no mais alto escalão, elas não podem nos ajudar, fica tranquilo, que tem um Ananias te esperando. Fica tranquilo, que tem um gracioso esperando você. E ele vai te chamar de irmão, e ele vai arrancar as escamas dos seus olhos. É o segundo toque de Deus. Você teve um toque de Jesus, você conheceu Jesus. Agora você precisa entrar na cidade. E quando você entrar na cidade, Deus vai quebrar o seu orgulho, porque um homem simples vai tocar a sua vida. E a religiosidade, o orgulho, o egoísmo vai acabar por terra, vai cair por terra na verdade. Porque um homem simples resolveu obedecer a Deus e tocar a sua vida. É o segundo toque de Deus. Nós precisamos ser tocados pelo Ananias. Terceiro toque. É o toque da ingratidão. Fala comigo, toque da ingratidão. Você sabia que a maioria das vezes que Deus quer nos usar e quer nos fazer crescer na presença dEle, Ele vai usar pessoas para te ferir ali? Sabe, Ele vai usar pessoas para te ferir.
quando Paulo, as escamas caíram dos seus olhos, o que aconteceu? Ele começou a pregar nas igrejas, lá de Damasco. Ele começou a andar a igreja, e ele começou a pregar nas igrejas, nas sinagogas. Sabe o que aconteceu? Eles colocaram Paulo para correr. Aquelas mesmas pessoas que escutavam ele quando ele era religioso, agora colocou ele para correr. Por quê? Porque não aceitou aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Você já reparou que é assim? Você já reparou que na família é assim? Na igreja é assim, gente? A igreja é um lugar que Deus usa para nos curar. Gente, quantas vezes eu fui decepcionado dentro da igreja? Sabe quantas vezes eu fui ferido dentro da igreja? Quantas vezes feriram a minha família dentro da igreja? Aí você fala assim, eu vou sair dessa igreja, eu vou sair dessa célula. Não é assim que a gente faz? Por quê? Porque você não está curado. Você foi curado da cegueira, mas o orgulho ainda está dentro do coração. E aí Deus usa a ingratidão, pessoas para te ferir, que muitas vezes Deus Ele permite ser instrumento dele para fazer você crescer. Muitas vezes as pessoas vão te abandonar dentro da sua família para fazer você crescer. É o terceiro toque de Deus. Por quê? Porque Ele quer que você cresça. Gente, essa geração é a geração de crente mais mimado que existe. Nunca existiu. Eu gosto muito de sociologia, filosofia. Eu gosto de ver muitos estudiosos da palavra. E o que mais eles falam, que nesses dias é a igreja que mais deixou de se reunir no prédio por causa de ferida. É a igreja de todos os tempos que mais deixou de ir em célula por causa de feridas. Você sabe por quê? Porque no dia da ferida é o dia do seu crescimento. E você não permitiu que Deus desse o crescimento dentro do seu coração. E é dentro do coração, não é fora. O crescimento, ele não acontece de fora, queridos. Sabe, ele não vem primeiro com aparência. O reino de Deus não é isso. Deus falou, o reino de Deus não é aparente. Ele é uma sementinha. Então, quando alguém te ferir dentro do seu ambiente mais precioso que você tem, que é a sua família e a sua igreja, fala assim, glória a Deus, eu estou crescendo. Sabe, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a crescer, eu comecei a ficar maduro. Então hoje, raramente eu sou ferido, raramente. Por quê? Porque, preste atenção, deixa eu te ensinar uma coisa, com muito amor e muito carinho, deixa eu te ensinar. O meu amor por você não depende daquilo que você faz por mim, depende daquilo que eu sou em Jesus. Preste atenção, o amor que eu tenho por você não depende daquilo que você faz por mim, mas daquilo de quem eu sou em Jesus. Então você pode fazer o que for da minha vida, eu sei quem eu sou em Jesus e eu continuo te amando. Você está entendendo? É diferente, o reino de Deus ele é diferente. Então você pode machucar, e eu te perdoo imediatamente. A ferida vai ficar? Vai ter cicatrização? Vai, mas eu vou ser curado, porque eu liberei perdão para você imediatamente. O terceiro do toque de Deus é ingratidão, é ferida. Ele vai permitir pessoas te ferir, sim, porque faz parte do processo de crescimento. E nós abandonamos a igreja, nós abandonamos a célula, nós abandonamos as reuniões. Por quê? Não gostei do jeito que a pessoa me olhou. Não é assim? Eu também fui assim, querido. Quantas vezes eu me decepcionei com pessoas. E eu vou te dar uma triste notícia, elas vão continuar a te decepcionar, e muito mais do que você pensa. A decepção ela pode ser maior do que você pensa. Por quê? Porque você não passou pelos estágios. Você queimou estágio, sabe? Deixa Deus te tocar. Você foi tocado por Jesus. Ananias tocou a sua vida. Ele começou a tirar o orgulho da sua vida. Ele tirou as escamas dos seus olhos. Agora você pode ver. Agora, pessoas que não imaginava que você seria essa pessoa que você é hoje, elas muitas vezes vão ser ingratas com você. Muitas vezes elas vão dar as costas para você. E você vai ter que amar elas, porque você é um crente maduro, você é um cristão maduro, e você vai crescer em nome de Jesus, amém? Quarto toque,
Glória a Deus. Depois do terceiro toque, gente, repare que é um processo. Repare que é um progresso. Depois do terceiro toque, que Deus permitiu que você foi ferido, Ele manda